Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Caligares, a identidade divina empresarial. E já eu vou falar da minha convidada de hoje, que é uma convidada muito especial, mas eu preciso trazer o tema de hoje, o que eu identifiquei nela como a identidade divina empresarial. E a frase que eu quero deixar para vocês refletirem durante todo esse podcast é: gentileza não é fraqueza, é uma estratégia invisível que ativa riquezas eternas. Seja bem-vinda, Nianara. Nianara, qual é o seu sobrenome que eu não consigo pronunciar? Biguete. Nianara Biguete. Deixa eu apresentar o currículo dela aqui, gente. Pensa num currículo massa. Apresentadora em Ribeirão Preto, influente, elegantérrima. Gente, se vocês virem como a mulher tá vestida, vocês vão me entender. Mas, acima de tudo, eu queria dizer que a primeira vez que eu te conheci, Nianara, foi sobre a sua gentileza. Você é doce, você é educada, você é acolhedora, e isso é natural seu, você não força isso. Eu falei pra você, as pessoas que te conhecem acham que é a sua comunicação, mas não. Você tem ternura no olhar, você tem gentileza nas suas palavras, gentileza no seu comportamento, e isso hoje em dia é muito raro no mundo dos negócios. As pessoas são mais interesseiras do que interessantes. Então, vamos continuar com esse currículo. Iniciou sua carreira aos 17 anos como repórter no programa Wilson Tony, atuou em jornalismo, entretenimento e eventos. Gente, pega essa que eu soltei aqui. Palestrante e MC. De repente eu falei, você foi MC? Não, Jéssica, é mestre de cerimônia. Eu falei, faz mais sentido. Influencer com mais de 37 mil seguidores, casada, mãe da linda Maju, comunicadora de fé pública. Também. E acabou de encerrar um ciclo, né, de 8 anos com a SBT, com muita gratidão, eu vi no seu feed. Também. E abrindo um novo tempo com uma visão muito renovada em Deus, muito renovada em seu propósito. Então, seja muito bem-vinda, Nianara. Obrigada. Biguete. Obrigada, sua maravilhosa. Eu confesso que eu já fiquei emocionada logo ao chegar, Obrigada. porque todos os dias, Jéssica, quando eu saí de casa, eu só peço para Deus, me coloque onde o Senhor queira que eu esteja. Caraca. Então, quando eu recebi o convite, e ao chegar aqui, ver as pessoas que trabalham com você, e logo após esse ciclo que eu encerrei agora de 8 anos, e encerrar ciclos, não é que não é fácil encerrar ciclos, é porque nós somos seres humanos e temos apego. Com certeza. Então, eu criei um apego também a todos os projetos que foram criados, a tudo que aconteceu ali dentro. E encerrei com muita gratidão. Porém, eu tive que passar por esse período de desapego. Então, estar aqui hoje é mais uma comprovação de que Deus, eu posso não saber para onde eu vou. Eu posso, exatamente. Muitas das vezes eu não consigo enxergar esse caminho com tanta clareza. Mas... Continua. Mas ele sabe aonde vai me levar. E pela primeira vez eu tô tendo a oportunidade de falar coisas pela primeira vez na minha vida. Que coisa maluca. Porque quando se fala sobre comunicação, como comunicadora, pode-se pensar que já falamos sobre tudo, né? E eu tô tendo a oportunidade de falar mulher, Nianara Biguete, com 41 anos, das coisas que eu penso, das coisas que eu quis cultivar na minha vida ao longo dos anos. E na verdade, eu conto a história de outras pessoas, né? Chegou a hora de contar a sua. E agora que te agradeço muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Muito bacana, muito bacana. Agora eu posso revelar pra você. Quando Deus convida as pessoas para o nosso podcast, com a Vivi, com a Monique, que são parceiras que foram também convidadas por ele, pra gente poder sentar na cadeira da servidão pra você, né, Nayara? Eu falei, Nayara, a minha esposa, falei, Nayara, tem um negócio que eu vejo na Nianara, porque eu chamava você de Nayara, que eu entendia que era Nianara. Que eu acredito que poucas pessoas veem. Mas eu quero trazer ela pra eu poder enaltecer isso no seu coração desde a Nianara pequenininha. Você lembra dela? Lembro, muito. Lembra? Então, vamos falar um pouco dessa soft skill, desse perfil comportamental que você tem. Vamos. Vai lá nela um pouquinho, do 0 a 7 anos. Foi? Muita coisa aconteceu já. Mas foi lá? Foi lá na criancinha? Boa. Uhum. Deus te deu o dom de ser gentil, ainda nos momentos mais difíceis. Amém. Poderia me falar assim,
como que você consegue ver hoje como uma mulher, na Nianara pequenininha, quem é que forjou isso em você? Porque Deus colocou a sementinha da gentileza em todos nós. Mas, cara, é muito nítido pra mim a sua gentileza. Ela foi muito bem treinada, ela foi muito bem trabalhada. E eu tenho certeza que a sua gentileza abriu muitas portas e ainda abrirá muitas outras portas. Amém. Por causa desse comportamento seu. Poderia falar um pouco da Nianara pequenininha, dessa gentileza? Pensar na nossa infância, às vezes não é que não é fácil, mas é que nos traz tantas memórias, né? E eu tive uma família muito forjada no amor. Jéssica, então o amor de pai, mãe, familiares, irmãos, é muito presente na minha vida. Então, por mais que tivéssemos dificuldades, e eu tive uma quebra aos 12 anos com a separação dos meus pais, que algumas coisas mudaram ali das próprias decisões deles, mas quando eu vejo o que aconteceu comigo até os 7 anos, foi esse poder ser criança, esse poder ser, eu tenho fotos, coisas e tudo, eu sempre muito sorridente, muito, muito infantilizada mesmo, sabe? Eu curti muito essa minha fase. E já sempre foi uma fase no qual eu sempre senti muito. Então, esses dias eu vi uma atriz, que inclusive é de Ribeirão Preto também, falando que ela é emocionada, e eu sou muito dessa turma, tá? Eu sou da turma emocionada. Tá bom. Super emocionada. Então eu sou aquela criança que sempre sentiu muito, sempre ficou arrepiada, sempre se emocionou. E então eu acredito que o que fez, pensando agora, no qual você me fez essa pergunta, eu acredito que foi isso, o amor dos meus pais, esse amor familiar, esse ser criança até os 7 anos, isso eu acredito que é algo que eu levei mesmo quando precisou passar por mudanças. Essas mudanças, elas foram doídas, lógico, foram processos que eu tive que passar, mas sempre tive isso dentro do meu coração. Esse de falar assim, não, vai dar tudo certo. Eu não vou precisar mudar quem eu sou, mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo. Né? Então, acredito que eu tenha conseguido. Não acho que é fácil, porque o mundão aí, ele tá para nos testar mesmo, né? Acaba nos testando diariamente, mas isso é algo que eu sempre tive no meu coração. E eu sou muito grata mesmo pelos processos que eu já tive que passar até hoje, de libertação, de liberação de perdão, de coisas assim que me deixaram, me fazem ser uma pessoa mais leve. Cara, que legal. Posso pegar um gancho aqui nessa frase? Pode. E aí, assim, eu gostaria que você imaginasse que pessoas vão estar treinando, ouvindo o nosso podcast, ou então é um empresário que vai acabar de tirar um desapego também, como você teve que se desconectar de alguém, de uma empresa que foi muito generosa, muito boa com você. Pensando assim, em um momento desafiador, se essa pessoa tá te ouvindo e você falou a frase, eu não vou mudar quem eu sou, mesmo quando as coisas parecem ser difíceis. Me fala que quando você tá num momento que parece um caos, um momento muito difícil, como é que qual é o seu comando para que você possa manter a sua identidade mesmo nesses momentos, né, Nara? Eu acredito que o primeiro comando seja voltar para o meu interno e a oração. Eu acredito que a oração, ela me ajuda muito nesses momentos em que, às vezes, a gente não sabe para onde estamos indo mesmo, né? E é por isso que, quando temos fé, às vezes é difícil mesmo. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas vai ter fé, mas tá tendo fé no quê? E como que você sabe que as coisas vão ficar melhores? Não, eu também não faço a mínima ideia, eu também tenho as minhas dúvidas, eu também sou ser humano, eu também sou falha. Sim. Mas é algo que vem de dentro do coração mesmo. Então eu acredito que a oração, e eu aprendi a me recolher. Eu, durante muito tempo, eu fui muito de soltar o verbo ou falar
e achando que, na verdade, eu estava me defendendo, e, na verdade, eu poderia estar mais me expondo do que me defendendo. Hoje, eu entendo que eu preciso de um tempo. Sabe aquele tempo para você? Já disseram, Jéssica, que quando você vai fechar um negócio, às vezes é melhor você trazer o seu cliente para próximo de você do que você ir até o ambiente dele. Porque o seu ambiente, você está se sentindo mais seguro e você sabe o que você cultivou dentro do seu ambiente. E se aquela pessoa estiver na mesma sintonia que você, ela vai permanecer, senão ela vai se sentir tão incomodada que ela não vai conseguir fazer parte. Muito bom. Então isso eu comecei a achar muito interessante. Então, por mais que eu não conseguisse trazer, talvez, as pessoas tão próximas a mim, talvez um atendimento ou qualquer coisa que fosse, os meus entrevistados sempre foram no outro ambiente, mas eu sempre tentei preparar aquele ambiente para que a pessoa se sentisse mesmo como que se ela fizesse parte, né? Então, eu acredito que de um tempo para cá, muita oração, me permanecer mais vezes calada do que querer Pra uma falar. comunicadora, isso É não deve muito ser difícil. Tem que ter a voz de Deus igual eu tenho aqui. É muito difícil. Calma. Respira, né? Mas é a experiência também, ao longo dos anos, nós vamos aprendendo muito, né? Quando somos mais jovens, às vezes é difícil enxergarmos dessa forma. Hoje eu consigo enxergar dessa forma e confesso que estou em pleno desenvolvimento e aprendizado. É isso. Então, hoje eu vejo quanto que ainda tem para desenvolver. Não cheguei nem... Olha, muita coisa ainda para aprender, muita coisa. E a vida tá me mostrando, olha, você ainda tem muita coisa para aprender. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Porque, assim, eu conheci Cristo há 3 anos. E é bem recente, né? Mas eu sempre falei de Deus. E é diferente falar de Deus e sentir Deus. É. Totalmente. Isso. Então, antes, eu só falava que ele existia e tinha a crença que ele existia. Hoje eu sei que ele está dentro de mim e comigo o tempo todo. Amém. E a frase que eu carrego comigo nas minhas dificuldades e que faz muito sentido, eu comentei sobre isso de oração, as meninas estão falando, puta, gente, Jéssica, você falou isso agora. É sobre o aprendizado de que eu posso estudar milhares de livros, eu posso conhecer milhares de pessoas, que eu ainda não sei nada. Então, estar aqui na sua frente e aprendendo, anotando com você. E faltou esse último tópico que eu quero anotar, que você foi falar e recuou, mas eu entendi que foi oração, recolher. É sobre se permitir viver na presença de alguém e perder um pouco do controle, né? Você falou a frase assim, né, Nara? Jéssica, eu falava muito. Eu também falei hoje eu não quero mais ter a razão sobre o assunto. Hoje eu preciso ser feliz sobre o assunto. E às vezes a felicidade está no calar. Às vezes a felicidade está em não retrucar. Porque a razão, muitas vezes, ela é equivocada. Ela é. Então, vendo você falar sobre isso, valida ainda mais os aprendizados que eu também tenho sido forjada por Deus, que eu também falo pra caramba. Pode continuar. Falando muito. E é muito importante ouvir pessoas como você, que tem essa veia de comunicação, trazer essa consciência de que a gente precisa também ouvir. A gente precisa também, em momentos, se recolher e ouvir somente a Deus. Mas você entende que é uma autodefesa? É uma autodefesa. É uma autodefesa, porque quem está na luta, e nós que estamos nessa luta já há muito tempo, ou algum tempo, as coisas não foram entregadas, não foram entregues de mão beijada. As coisas, tudo na nossa vida, ela veio no momento em que Deus queria na nossa vida, e que Deus quer na nossa vida. Não foi no momento que nós queríamos. Mesmo as coisas mesmo pedindo, você fala, poxa Deus. Então eu acredito que quando você precisa ser muito forte na sua vida, eu entendo que isso ajuda em muitos caminhos. Isso ajuda em muitos caminhos. Me ajudou em diversos caminhos. Me ajudou em diversos caminhos que eu precisava percorrer. O fato de você ser forte, o fato de você dar conta, o fato de... né? Mas eu acredito hoje, eu vejo que o recuar
ele também te traz respostas. Porque para escutar, e a gente sempre fala, Deus fala comigo, eu pelo menos, Deus conversa comigo, fala comigo. Como que eu vou escutar a voz de Deus se eu estiver fazendo tanto barulho também, o tempo todo falando, o tempo todo. Ele vai falar, minha filha, eu não consigo nem me comunicar com você, calma. E eu sempre fui muito agitada, Jéssica. Esse é uma coisa que eu tenho que lidar, eu sou ligadíssima. Então, é uma qualidade que te traz coisas boas, mas também me trouxe muitos ensinamentos, principalmente nos negócios. Sim. Então, ao mesmo tempo que te abre portas, poxa, sou conectada, sou rápida, tento pegar as coisas que estão acontecendo, mas também eu precisava desacelerar. E você pode trazer um desses aprendizados onde a fala não foi fundamental para um bom negócio? Você pode ver um momento que se recolher, pensar mais, trouxe benefícios para o seu fechamento de negócios? Eu acredito que em diversos momentos da minha vida, Jéssica, isso aconteceu. Porque quando nós falamos que fechamos negócio, nós estamos lidando com o outro. E lidar com o ser humano é muito difícil. Porque ele tem a forma que ele pensa, a forma que ele foi criado, o que ele está trazendo e eu tenho a minha parte, né? Então, em determinados momentos, querer talvez falar, fazer, ter razão, não foi tão necessário. E principalmente quando você está lidando com um próximo. Então, por exemplo, eu já passei por situações de falar, não, eu estou certa. Porém, a forma que eu me comuniquei foi a forma totalmente errada. Jack. Entendeu? A razão não é sobre não estar certo. Não. Comunicar errado. Comunicar errado. Exatamente. Então, muitas vezes eu me comuniquei muito errado. E eu não estou falando. Aí agora, esse comunicar errado, ele foi para todos os âmbitos da minha vida. Ele foi dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho. Então, diversas vezes eu me comuniquei. Às vezes, eu queria que eu via um potencial na pessoa e eu queria que a pessoa fosse fazer mais do que ela estava fazendo. A Vitale levantando a mão, sou eu. E aí você entende que se Deus tem um tempo pra mim, por que Deus não vai ter o tempo pra outra pessoa? E o porquê que a pessoa vai ter que fazer do jeito que eu estou falando? Desde quando o meu também é o certo? Porque quantas vezes durante o meu caminho eu também não escutei coisas de pessoas que poderiam ter sido boas pra mim, mas naquele momento eu não queria escutar. Então, às vezes, a nossa experiência, Jéssica, ela também às vezes nos deixa, parece que já aprende. Eu já estive com pessoas assim, que são pessoas maravilhosas, mas se esquecem de respeitar o outro. E o outro, ele precisa ser respeitado. Então, eu em determinado momento na minha vida, eu não quis mais que as pessoas fizessem o que eu achava que era certo. Porque eu consegui fazer coisas na minha vida porque eu sou desse jeito. Tá, eu sou desse jeito e talvez eu tenha conseguido. E a pessoa pode tentar ser igual a mim e não vai dar certo. E eu também posso tentar ser igual a pessoa e não vai dar certo. Então, respeitar mais o momento do próximo. E nisso, e talvez essa minha comunicação tenha sido errada. Quantas vezes, nossa, eu tô com 14 anos de casamento, gente. Agora que eu tô aprendendo a comunicar. Nossa, vamos falar o nome do marido. Danilo. Danilo, me perdoe, ó. Um beijo, porque eu não te mencionei aqui, viu? Me perdoe, mas... Ele vai amar esse beijo, ele adora pessoas carinhosas e principalmente pessoas de fé. Não, é porque Danilo, na minha casa, eu tenho uma filha e a minha esposa é a prioridade. Então, você é a prioridade da Nianara. É. Então, me perdoe por não ter mencionado seu nome, mas Danilão, maridão. Maridão, Danilão, maridão. Muito bom. E eu e o Danilão... Que bom que ele te ama o suficiente pra te esperar por 14 anos, né? Por 14 Parabéns, anos, Danilo, parabéns. Anos, porque eu vou falar uma coisa aqui muito séria sobre isso. A Bibi falou, Jéssica, como é que a Naira te aguentou? Por que acontece? Cara, é verdade. O que acontece com a gente? Aqui o pessoal é tudo muito sincero, eu entendi. Já fala na cara mesmo. Não, mas tem amor, tá? Tem amor, lógico. Eu costumo dizer que verdade sem amor é crueldade. É crueldade, é. Boa. Mas os comunicadores costumam ser meio sem filtro. Não todos, mas a maioria que eu já me encontrei, quando trabalha com a comunicação, parece que é tão simples se comunicar, que se comunica errado.
Não tem tanto filtro, não tem tanta cautela, vai falando o que pensa. E eu fui assim, tá? Até os meus 29 anos, 29, minha esposa brigava comigo, que 29 já, você tem só um ano. Tem só um ano, não mente não. Depois que a minha filha nasceu, né, Nara, o que aconteceu comigo? Eu comecei a falar o que eu não quero que ela modele. Foi um negócio. Baque, né? Porque eu me vi nos primeiros meses cansada, sem dormir. Você que teve filho, você sabe que nos primeiros meses a gente não se reconhece mais, porque a abstinência de sono acaba com a nossa mente. Eu não conseguia ouvir Deus. Eu também não. Porque minha cabeça era só abandona, vai embora, que canseira. E mente vazia não é templo do diabo. Foi uma mentira que falaram na sociedade pro diabo ocupar. Mente vazia é templo de Deus. Porque quando você se esvazia, ele te enche. Então, hoje, as minhas mudanças de comportamento em comunicação com todo mundo, com o meu time, eu tenho muita cautela em como eu vou comunicar, eu tenho muita cautela em ver se é o tempo de se comunicar. Muitas vezes já me recolhi na comunicação porque eu falo, tô querendo mais do que a pessoa. E no meu casamento, eu olho pra Nara e falo assim, o que eu quero que a Betina veja sobre mim se eu não estiver mais na Terra? E com certeza é carinho na comunicação com a mãe dela. Ótimo. Então, o que Deus tem feito na minha comunicação tem me mostrado quão podre por dentro eu já fui. E aí eu falei para as meninas, não tem como eu conversar com Deus em pé, tem que se ajoelhar. Tem que se ajoelhar. Porque a minha comunicação já foi muito errada. Muito. Muito. E o que eu queria compartilhar o que você falou para mim aqui, que me chamou muita atenção, que muitas pessoas que vê quando você apresenta um podcast como esse, quando você conversa bem com outras pessoas, você nasceu com o dom da comunicação. E você falou algo aqui pra mim que eu achei muito incrível. Não é dom da comunicação. Não. Deus não deu esse dom. Não é isso que Deus dá pra gente. A comunicação a gente aprende. São técnicas. Através de técnicas. E todas as pessoas que perguntam pra mim, Nianara, gostaria de ter a sua oratória. Falo, é técnica. Mas você estava ali naquele palco, por exemplo, apresentando um programa ao vivo, ou então apresentando para uma plateia com muitas pessoas, e você nem estremeceu, Técnica. Então, por quê? Porque eu vejo o quanto que eu já errei na comunicação. E muito. Hoje, essa entrevista, Jéssica, ela já é muito positiva pra mim, pra eu entender a que ponto eu já mudei, porque eu acredito que às vezes tem algumas mudanças que vão passando meio que batido durante o tempo, e a gente esquece de coisas que já conquistamos. E principalmente também com as pessoas que eu amo, porque como eu sempre trabalhei, eu trabalho desde quando eu tenho 15 anos, então, de uma certa forma, às vezes é mais fácil você ter a comunicação com amor com quem você trabalha, mas em casa você descarrega. E infelizmente eu fiz durante muito tempo isso. Você não tá sozinha. Em casa descarregar. Até entender que, poxa, olha, na verdade é aqui que eu tenho que ter é aqui o meu núcleo. Fala aqui pra gente. Fala aqui. É aqui o meu núcleo. Orienta as pessoas que estão se comunicando lindamente nos negócios e fracassando os casamentos, fracassando os relacionamentos. Famílias, vai dar um gente, conselho aqui. Não, Tanto por que favor. É bom, é muito bom. Porque por mais que eu me comunicasse bem com as outras pessoas e tivesse esse carinho, chegou numa fase que estava faltando essa comunicação carinhosa e amorosa dentro da minha própria casa. Por quê? Porque eu chegava cansada, estressada, nervosa. Então, aí aquela fala de amor, de carinho, e aí, como você tá com uma pessoa no qual você convive há muitos anos, você acha que você vai poder falar com ela e descarregar mesmo. É descarregar mesmo. Você descarrega tudo. E eu demorei muito pra entender isso. Demorei muito mesmo. Muito mesmo. Tô percebendo. Muito mesmo. Danilão. Demorei o Danilão, olha. Porque eu e o Danilo, nós aprendemos a nos amar e a nos respeitarmos ao longo dos anos. Nós já separamos e voltamos. Nós já ficamos mais de 1 ano separados. Então, muitas coisas aconteceram dentro do nosso relacionamento pra gente entender, olha,
realmente era para ser aqui, ó, a nossa família. Todas as vezes que nós entendemos que houve uma quebra, a gente entendemos que erramos e vamos voltar. Família, família, família. Hoje a gente vê muito isso, muito. Mas momentos que a gente bate a cabeça mesmo. Poxa, quando você tá conquistando uma coisa, o seu cônjuge tá tentando conquistar outra, em determinados momentos, você vai batendo a cabeça. Poxa, ele tá lutando aqui, você tá lutando aqui. Os dois cansados, estressados, vai batendo a cabeça, vai batendo a cabeça. E aí, pra quem é pai, mãe, entende que isso pode ir para quem a gente menos quer, que é pros nossos filhos. Com certeza. Quem a gente menos quer atingir nesse mundo. É quem tá te enxergando no silêncio. Exatamente, te enxergando no silêncio. É isso. Eu tenho uma comunicação hoje, né? Há muito tempo foi errada. Com 14 anos, eu tenho 5 anos de casamento. Eu tô indo pro 6º ano de casamento. Mas nosso casamento mudou a partir do momento que eu decidi mudar. Eu não quero falar da Nayara porque eu comentei com as meninas hoje, assim, Deus é tão bom porque o assunto de manhã tá sendo validado no podcast. Ai, que delícia. Ele tá aqui. Amém. Que a palavra que eu falei é a verdade absoluta. Eu creio. Porque a verdade que eu trago pras meninas não é mais a verdade do meu coração. Porque assim, vamos falar a verdade, se a gente tiver que confiar em alguém, a gente não pode confiar nem em nós mesmos. Porque se a gente estiver seguindo com a carne, pronto, vai ser um enganador. Vai. Mas se você estiver seguindo conforme a vontade de Deus, aí é a verdade absoluta. Com certeza. E aí eu falei, meninas, entendam, um casamento, um relacionamento, seja com o casal, seja com filhos, não adianta você falar o que deve fazer, você tem que ser. E meu casamento, minha vida com meus parentes, minha vida com minha sogra, minha vida com os meus pais tem mudado cada dia mais, porque o que eu vejo de problema neles, ao invés de falar você é isso, você é aquilo. Isso, apontar. Eu mudo em mim. Isso. Porque se eu enxerguei é porque tá dentro. Anotem isso. Meu marido é egoísta, minha querida. Você é muito mais que ele. Pra enxergar egoísmo no próximo, você tem que habitar dentro do seu coração. Não há nada que a voz fale, não há nada que a mente fale que não esteja cheio o seu coração. Então hoje eu decido encher o meu coração com os comportamentos que se aproximam de Cristo. E tem hora que eu vou falhar? Sim, por isso que ele já colocou lá que vai me perdoar 70 vezes 7 no dia. Graças a Deus, Senhor, que bom que você é generoso comigo. Só que esses comportamentos de comunicação eu já não desejo mais. Né? Não. Não desejo mais. Sabe por quê? Porque eu carregava culpa. Eu falava pras meninas, eu que preferia ter razão do que ter felicidade. E depois que eu tinha razão, eu carregava a culpa. E eu vou te falar, quando acontece comigo, porque ainda acontece, quando eu falho, eu falo que eu sinto como uma pessoa... Sabe uma pessoa que tem um vício? Quando a pessoa tem um vício, ela conta os dias. Olha, eu estou tantos dias, eu estou tanto tempo, eu estou... Quando eu falho nessa comunicação, no qual eu trago o meu ego, sabe? Vaidade. Sabe, a minha vaidade, o meu ego, o querer mandar, o querer estar acima de tudo, o querer fazer que as coisas sejam da minha forma, tudo, me dói. Mas me dói. É como se eu falasse assim, poxa, zerou. Sabe aquela empresa que estamos há tantos dias sem acidentes e zerou? Eu sinto que, opa, zerei. Eu também. Sabe? Então me dói muito, me dói muito. Antes eu não tinha nem isso, nem essa... Hoje eu já vejo, poxa, errei. E reconhecer o erro é bom. Anotaram. Alívio. Pedir perdão é bom, né? Sabe por quê? Reconhecer que é bom, né? Jéssica, eu já perdi umas pessoas muito especiais na minha vida. E quando você perde pai, quando você perde amigos, pessoas que são muito próximas, você entende que o tempo não volta. Sim. Então, quando você reconhece erros, quando você fala que você ama, quando você... Pode até parecer bobo, clichê, o que eu tô falando aqui, que são coisas que a gente escuta muito e a gente sabe que é isso, mas não fazemos. Quando você perde uma pessoa no qual você ama muito, você vê que esse tempo ele não volta.
E é por isso que dói. É por isso que, às vezes, quando não conseguimos nos comunicarmos bem com pessoas que amamos e quando perdemos, o sofrimento é muito maior. Então, eu, ao longo da minha vida, como eu tive que passar por essas perdas, e foram perdas que me machucaram muito, que me trouxeram muito aprendizado, principalmente a perda do meu pai, eu entendo hoje o quanto que é importante eu fazer com que as pessoas, principalmente que estão ao meu redor, sintam-se amadas, Muito bom. sabe? E tentar, se alguém fez mal pra mim, ou liberar o perdão o mais rápido possível para que eu não carregue essa dor. Eu não quero carregar esse peso. Eu não quero carregar isso comigo. Sim. Então, por isso que eu tento fazer o mais rápido possível, sabe? Porque o tempo não volta atrás. E às vezes a gente fica achando que volta e não volta. Não, é verdade. Muito bom. Muito bom. Forte. Forte? É. Muito bom. Tá mais forte. Tá mais forte que esse café. Ô, delícia! Muito bom. Gostaria de fazer uma pergunta no sentido de assim, como que você conseguiu e consegue separar a Nianara como figura pública e sem perder a sua autenticidade, sabe? Sem perder a sua verdade, sem perder a sua essência. Eu confesso que eu não sei o que é ser uma figura pública, por isso que eu gostaria muito de entender, porque eu pretendo ser uma figura pública. Já é. Então eu estou sentada aqui Já pra anotar é. aqui, ó. Como separar sem perder a autenticidade? Porque eu vou falar que você já é, me permita falar isso, porque quando nos unimos a pessoas e propósitos, você pode estar falando para 1, para 10, para 20, para milhões. Você já está cumprindo o seu propósito. Então, você já é essa pessoa. Sim. E a gente tem muitas vezes a achar que só quem fala para milhões de pessoas é que está cumprindo o propósito. E, na verdade, a pessoa não sabe nem, às vezes não sabe nem para onde está indo. E, às vezes, o que ela está falando nem vai fazer sentido para ninguém. Então, independente da quantidade de pessoas que estão te escutando, você já faz o seu papel. Então, é isso. Muito obrigada. Segundo, em determinados momentos eu fiquei pensando, gente, será que eu sou 2, 3 pessoas? Será que eu sou tripolar? Gente, Será que tem remédio pra isso? Tem remédio para isso? O que será que acontece? Será? Porque ainda mais nós, mulheres, nós desempenhamos muitos papéis. Então, eu sou filha, aí eu sou esposa, aí eu sou mãe, aí eu sou amiga, aí eu sou apresentadora, aí eu sou profissional, aí eu sou empreendedora, e aí parece que cada um vai tendo um pouco de você. Com certeza. Para aquela pessoa você doa um pouco dessa forma, para aquela outra pessoa você doa um pouco daquela outra forma. E eu comecei a ficar pensando nisso, né? Por quê? Porque o meu trabalho, eu faço ele com muito amor, com muito carinho. Por quê? Porque quem está nos assistindo, o telespectador, ele não tem culpa do que eu tô passando. Então, muitas vezes eu não estava bem para apresentar um programa ao vivo, mas eu não deixei transparecer aquilo. De jeito nenhum. Se a pessoa me conhece, e se a pessoa sabe pelo que eu tô passando, ela sabe que em determinados momentos eu falei uma frase que tem a ver com o que tá acontecendo comigo. Mas se ela me conhece, se ela sabe o que eu tô passando. Do contrário, às vezes pode passar batido. Sim. Ou às vezes pode ter fez efeito pro telespectador, porque às vezes ele também tá passando por alguma coisa próximo, mas ele não sabe o que eu tô passando. Então é aquilo por detrás das câmeras. E aí depois eu entendi que não tem como sermos dessa forma. A gente é o que é. É isso aí. Então... Boa frase. A gente é o que é. Então, eu sou o que eu sou. Então, é a minha verdade. E se eu não comunicar com verdade, o porquê que a pessoa vai ficar ali comigo? O porquê que ela vai escutar o que eu tô falando? Se ela, na hora que ela me conhecer, ela vai falar, é mentira. Com certeza. Tudo que ela falou é mentira. Sabe? Então, por isso que aceitar o erro, por isso que chegar aqui e falar, olha, já errei muito, vou errar muito, mas estou aqui para aprender. Sem fantasiar, né? Sem fantasiar. Porque senão também as pessoas ficam achando, parece que você quer se autocolocar num pedestal, no qual ele não pertence a ninguém. E você esquece que não tem essa... Às vezes, óbvio, às vezes num dia eu vou te encontrar, às vezes na rua, e às vezes eu posso estar passando por alguma coisa e
e eu posso talvez não ser tão amorosa e delicada naquele momento, talvez por um dia mais corrido, digamos. Eu vou falar, Jéssica, que bom te ver, amei te ver, e vou te dar um beijo e vou embora. Mas o que eu fiz com você ali naquele momento foi verdade. Eu não vou abraçar e beijar uma pessoa que eu não gosto, sabe? Eu não vou... Nós não somos um personagem. É isso. Sabe, eu não sei se alguém consegue ser dessa forma. Eu não consigo, eu entendi que existe uma grande diferença entre você ser um personagem e você ter a sua essência. Eu tenho a minha essência, então não é porque eu não tô falando pro meu telespectador o que aconteceu comigo naquele dia, que às vezes pode ter acontecido algo ruim, que eu sou um personagem. Não, eu simplesmente entendo que a minha profissão, o meu telespectador não precisa saber exatamente o que tá acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu sou um personagem. Isso quer dizer que sou eu ali apresentando. Exatamente. É só porque eu sou uma profissional. Exatamente. Então... Que também é um dos pilares. Que também é um dos pilares. Sim. Mas se tem aquela frase que cada um cativa, né? Cada um cativa o que tem, você entrega pra pessoa, o que a pessoa tá te entregando ali também. É óbvio que às vezes vão ter pessoas que tem gente que vai gostar da gente, tem gente que não vai gostar pelo mesmo motivo. E isso acontece. Então, quando somos verdadeiros, a gente se aproxima de pessoas que estão com os mesmos propósitos de nós. E isso é o que eu acho que mais vale a pena. Hoje eu entendo alguns contratos que eu não assinei. Tinha alguns contratos, gente, que eu queria muito ter assinado. Muito, e muitas vezes eu perguntei pra Deus, por que você não entregou aquele contrato pra mim? Caraca. Por que você não fez aquilo? Poxa, eu tô orando, eu tô aqui. Por que você não entregou? Eu queria ter assinado, aquele contrato era pra ser meu. Nossa, hoje eu entendo que foi um livramento. Não era pra mim, não era pra minha pessoa, não era pras coisas que eu queria cultivar ao longo dos anos. Não era pra mim. Mas naquele momento eu achei... Não, aquele contrato era meu, era pra eu ter assinado. Eu deveria estar ali, tal, tudo. E depois eu entendi, falei, não era pra mim, não era meu, desapega, porque não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo, com o que Deus colocou dentro do meu coração. Se eu fosse por aquele caminho, não era o caminho que Deus queria pra mim. Então, se eu entrego mesmo pra Deus, eu tenho que entender que se Ele tirou algo do meu caminho, era pra ser tirado mesmo. Independente se eu sofri ou não, Ele tá falando, é por esse caminho. Não é pelo caminho que você quer. Vocês estão reflexivos, gente. Ai, gente, nossa. Ai, eu tô achando sensacional, eu tô achando incrível. Por quê? Porque se sentássemos, Jéssica, e conversássemos há algum tempo atrás, eu não teria essa maturidade para conversar com você hoje. Eu não teria, provavelmente, se você me chamasse para uma entrevista, eu ia falar, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Uhum. Mas hoje eu tô olhando para você, minha amiga, porque eu sei que é esse o lugar que eu deveria estar. É aqui, hoje, gravando nesse sábado lindo que tá um dia... Nossa, que tá um dia maravilhoso. Era pra eu estar aqui. Obrigada. Por quê? Porque Deus fez eu passar as minhas lutas para que eu pudesse chegar e falava, olha, tô aqui, às vezes meio capenga. Meio manca. Meio manca. Manca, meio capenga. Mas estamos firmes e fortes. Sim, gratidão. Eu que agradeço. Eu preciso contar pra vocês, gente, eu pulei igual uma criança. Eu liguei pra Nanara. Eu liguei pra mim depois. Nanara, tu é quem? É a Jéssica da Nanara. A doutora? Eu falei, a doutora? Quero te convidar pro meu podcast. Mas é claro. No que você falou, mas é claro, demorou o quê? Uns 10 segundos. Eu falei, Vivi, senta. Eu tava dirigindo. Cara. Você tava dirigindo, Vivi? Cara, eu gritava tanto no telefone. Que máximo! Porque esse é o barato de seguir Deus. Ele vai nos trazer pessoas que a gente jamais imaginaria conversar. Não é porque eu te coloquei num pedestal, sabe, Nanara? Mas nós temos as pessoas que a gente admira em setores da comunicação. Nós temos pessoas que a gente admira em casamento. Nós temos pessoas que a gente admira como amigos. E, cara, Deus tem trazido pessoas aqui pra esse podcast
que é só ensinamento, é eita atrás de Amém. bicho, bicho atrás de eita. E vai, Eu vou vai. anotando e falar, Senhor, isso aqui... Oi, tá. Tanto que você já trouxe tantas respostas ao meu coração, que são tantas validações, que só ele, pra entrar no seu coração, ele te preparou mesmo, quando você saiu da sua casa, e falou assim, vou levar a Nianara, porque a Jéssica tem que ouvir isso. Uhum. E as pessoas que estão ouvindo têm que ouvir isso. E eu precisava ouvir muito das coisas que você tá falando, viu? Muito, muito mesmo. Pode ter certeza que meu coração aqui Ele tá aqui. Meu coração tá aqui falando, ok, tá. Tô levando uns tapinhas na cara também, viu, amiga? Tô levando uns tapinhas aqui, tô fingindo normalidade, mas tô levando uns tapinhas aqui também, viu? Falando, opa, respira, que é isso mesmo. Cara, é isso. É porque eu pedi pra ele. Eu falei, Senhor, se faça presente, porque onde tem 2 ou mais pessoas, a voz que tem que habitar nos nossos corações não é o coração, é a do Senhor. Uhum. Então ele tá falando por você, pra mim, por você, pra quem tá nos assistindo, em mim pra você, em mim pra quem tá nos assistindo. Então, esse podcast é muito sagrado ao meu coração. Amém. Amém. E não pense que não tem seus desafios. Tem muitas provações. Você falou a frase assim, Deus quer te conhecer quando tá aparecendo caos. Você vai mudar a sua identidade ou você vai permanecer com a sua identidade nele? Muito obrigada por esse ensinamento. Eu que agradeço. Muito obrigada, porque foi isso que ele foi testado por 40 dias no deserto. Foi. Se ele mudaria a identidade. Exatamente. E ele ensinou como não mudar a sua identidade no caos. Exatamente. Ele ensinou como permanecer na essência, na verdade, na autenticidade, na bondade e na gentileza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz com você. Eu que tô muito feliz. Vou ter que assistir esse podcast. Não, eu que tô muito feliz, porque, olha, gente, nós estamos em 2025. Nós estamos vivendo muitas perdas. A gente está tendo que encarar o noticiário diário. E se você assiste notícias assim como eu, porque eu assisto, na verdade, notícia apenas pelo fato de me manter bem informada, até porque eu gosto, mas tem algumas coisas que é difícil até de digerir, né? Tanta coisa acontecendo, aumento de problemas de saúde mental entre vários de nós. A gente tá numa luta constante. E aí vem a Jéssica com essa doçura dela, com essa equipe maravilhosa, para falar sobre a palavra de Deus que é aberta e livre para todos nós. E eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, por todas as coisas que eu já passei na minha vida. Nada prosperará se você não tiver a palavra de Deus. Você vai falar, Nia, é muito forte isso que você tá falando, então quer dizer que se eu não creio, a minha vida não vai dar certo? Olha, eu não sei, mas eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes, e eu sempre tenho isso desde pequena, eu falo uma coisa, Deus nunca soltou da minha mão. Deus nunca soltou da minha mão. O meu marido fala assim pra mim, nossa, mas Deus responde as suas orações muito rápido. Eu queria que ele respondesse a minha muito rápido desse jeito também. Quebra essa inveja, cara. E aí o que acontece? É que eu falo, só que ele faz eu encarar as minhas dores. Com certeza. Falei, então talvez um processo que você passou 1 ano, eu tô passando em 3 meses. Com certeza. Eu tô ali, ó. Deus fala, ok, nós vamos passar juntos, mas é dolorido. E tudo, eu senti assim, ó, a minha vida, as amizades, as pessoas que chegaram próximas a mim, o meu trabalho, para onde vai o meu futuro agora, que na verdade está entregue totalmente a Deus, porque se eu falar para você que eu saí de uma empresa após 8 anos, que eu sabia para onde eu iria, eu não faço a mínima ideia, tá? É Deus mesmo forjando esse caminho. Mas essa palavra, ela faz total diferença para dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente vai conversar e para dentro dos nossos negócios. Mas faz total diferença. São planos que são forjados. Eles têm uma base. E essa base é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Então, por isso que existem negócios que duram e negócios que às vezes são tão repentinos, creio eu. Então, se a gente puder falar de uma coisa boa em pleno 2025, e a gente tá indo contra essa maré das coisas ruins, né? Aqui contra essa maré. É contra a maré. É isso. Então, parabéns e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto grata, muito, muito grata a você e a toda a sua equipe.
Valeu. Porque vamos ter que encerrar. O time tem que falar assim, ó. Vamos treinar, time. Vamos ter que encerrar. Mas eu gostaria... Super espontâneos, adorei. Maravilhoso. Foi super espontâneo. Mas eu preciso deixar pra você... eu preciso deixar pra você que a unção não estão nas palavras ditas, estão na maneira como você se comunica nos seus bastidores. E, cara, você nos bastidores me impressionou. Você não era só da câmera. Você tratou a minha filha com o maior carinho, a minha esposa com o maior carinho, o meu time, a Vivi te conheceu, foi um carinho danado. Então, Deus se orgulha muito da mulher que você tem se transformado, porque Ele é o Deus de transformação. Amém. Então, Ele está edificando o seu coração. Gratidão por estar aqui. Continue firme na forja, continue andando contra a maré, porque Ele tem levantado pessoas para falar em nome dEle. E acredite, é bíblico. Todo aquele que honrar o meu nome nos lugares onde ninguém honra, eu te honrarei no reino dos céus. Amém. Então, honre, continue honrando Ele, fale dele. Não fala de Deus, eu vou falar. Vou falar. Vou falar. Se você não quiser que eu fale, que você se retire. Continue honrando Deus. Parabéns. Gratidão por ter recebido meu convite. Imensa. Gratidão por todos os aprendizados. Eu ter que passar pro caderninho Nayara. Aquele caderninho eu vou ter que trocar. Ela que mandou um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Beijo, Ná. Maravilhosa. Mandei um beijão pro Danilão. Um beijo pro Danilão. Parabéns pela paciência dos 14 anos. E parabéns pela paciência dos 6 anos, né? Exatamente. Muito bom. Que venham muitos e muitos outros anos. Amém. E você que acompanha o nosso podcast, nos siga no YouTube, nos siga no Spotify, que o nosso time tá preparando muito bem esse material pra vocês. Inclusive, aqueles posts tá até engraçado, hein, gente? E você que quer ser o nosso patrocinador, deixa aqui. Você quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com o meu time, com a minha assessoria da Vivi, com a assessoria também da Monique, que vai ser muito bem-vindo. Se você quer participar deste podcast, clica lá no privado que você será muito bem-vindo para falar de como Deus atua na sua vida, dentro do seu negócio, dentro da sua prosperidade, dentro do seu lar, da sua família. Gratidão. Deixa um recado, um beijão para todo mundo nesse sábado, daquele jeito Nianara de ser, vai. Beijo no coração de vocês. Eu espero que o seu dia, a sua vida seja maravilhosa, seja abençoada, que você siga no seu caminho e quem sabe a gente se encontra por aí. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, de quem eu sou. Beijo no coração de vocês. Beijo. Tchau, gente. Um monte de beijo. Beijos. Oi.